É a Dani, professor. Como eu não tinha gravado, isso é a gravação, eu vou fazer o seguinte. Eu já descobri como que eu posso baixar. Então, rapidão, para você que entrou agora. Estamos falando de transação, negócio jurídico, ideia de extinguir, terminar ou prevenir. Professor, Oi, desculpa, eu cheguei uns minutinhos atrasada. Desculpa a vergonha chegar atrasada em casa, mas eu tô um pouco perdida. Porque a gente tá na matéria de obrigações, né? sim. Aí essa questão da transação tá parecendo mais direito processual civil. Você pode me dizer um pouco como é que passou de uma coisa para outra, onde que entra? Tá bom, vamos lá. Desculpa. Não, sem problema. Vamos lá. Só vou te montar aqui. Eu acompanhei os slides, tá? Eu tô entendendo o que é transação, só não tô entendendo como é que ele tá encaixando na matéria. Tá. Só te montar aqui porque ele tá dando retorno. Pronto. Beleza, vamos lá. Nós falamos de diversas modalidades para extinção da forma do cumprimento de uma obrigação. Então, as últimas, nós falamos sobre... só aceitar aqui, a Mary Ruth. Pronto. Nós falamos de consignação, subrogação, confusão, inovação. Então, o que acontece? No conteúdo anterior, nós falamos exatamente sobre modalidades de extinção. Então, de pagamento, de forma de adimplemento do pagamento. Aqui, nós vamos ser também inerente a essa temática, só que a transação ela é uma forma distinta daquelas outras duas, que também põe termo a uma obrigação. Então, a consignação de pagamento, você sabe, que é o pagamento em juízo. A subrogação é justamente quando você tem a substituição da pessoa. A novação, quando você cria um novo dispositivo. A confusão, quando você tem uma pessoa que ocupa ao mesmo tempo credor e devedor. E a transação, que é aquela na qual ambos têm ali uma circunstância de dívida e crédito, e elas vão entrar em comum acordo para abrir mão de parte disso, para que se possa transacionar. Dani, muito provavelmente, se ficou esse viés, essa dúvida, é que talvez você está pensando em transação como conciliação, e que não é conciliação. Transação é ou ela, se for judicial, ela é homologatória, se for antecedente, ela forma um título executivo extrajudicial. Então, também é uma modalidade de resolver uma obrigação. Então, é por isso que a gente precisa dar um pulinho, e em especial porque, e se não resolver as coisas, mas havia-se ali uma disposição contratual de compromisso, de elencar um eventual foro, como é o caso do compromisso arbitral, aí também a gente vai ter o fim de uma contenda por meios que não sejam necessariamente o meio judicial, entendeu? Então a gente está encerrando uma controvérsia dentro da circunstância obrigacional. Credor e devedor. Tá ótimo, professor. Obrigada, viu? Desculpa interromper. Não, tranquilo, sem problema. Então, vou voltar aqui para o slide, só para todo mundo situar. Vamos lá. Então, assim como eu tinha falado, a ideia da transação não é conciliação. A conciliação, sim, pode ensejar uma transação, mas são coisas distintas, né? Essa ideia de concessão, elas vão abrir mão para chegar numa disposição comum. E aí falamos dos elementos. O primeiro foi o acordo, as partes precisam acordar entre si, tem que haver uma relação jurídica controvérsia, ou seja, estou sendo mais rápido só porque a gente já falou, e aí eu comecei a gravar agora para colocar isso no YouTube. Tem que haver essa questão da controvérsia, tem que haver ali, de fato, a predisposição entre ambas, no sentido de não resolver aquilo ali de forma de pronto, porque senão não teria necessidade de, eventualmente, fazer uma transação. O ânimos, que é a vontade, a livre vontade consciente de realizar, de fato, essa disponibilidade dos seus direitos para atingir o fim do conflito, e que ambas as partes venham a conceder, abrir mão dos seus direitos, ou seja, fazer concessões de forma recíproca para que se evite, de fato, uma discussão maior e que atinja a finalidade de uma extinção dessa obrigação.
tá bom? E aí, eu coloquei como ponto de observação exatamente a diferença entre conciliação e a transação. Isso aqui, puxando bem a ponto disso, porque a conciliação é um procedimento processual na qual as partes buscam uma composição chamada de autocomposição. Então, ali a ideia é de todo um procedimento inerente à atuação de ambas as partes para que se venha a alcançar um resultado. Esse resultado, essa disposição, ela pode, de fato, ensejar uma transação. Então, a conciliação é um procedimento como um todo, e quando as partes homologam a vontade delas por meio de um acordo, aí então vira-se uma transação que passa a ser aceita a partir do momento que o juiz homologa. Então, o juiz ele vai homologar uma sentença, ele vai homologar a decisão por meio de uma sentença, e aí essa sentença ela vai ter esse condão. Ela vai pegar, ela vai homologar a disposição das partes, ela vai homologar a transação, beleza? E aí, professor, por que é muito importante isso? Vamos lá. Porque eu já até coloco aqui, quando a gente fala de uma transação, uma sentença homologatória de transação, ou seja, as partes fizeram uma composição durante uma conciliação, a sentença homologou essa transação, fomentou um título executivo. Quando da discussão sobre esse título, nós não vamos estar falando de ação rescisória. E aí a gente cabe aqui uma ressalva muito importante. A ação rescisória, ela visa a desconstituição de um título judicial, ela rompe a segurança jurídica do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, aquela tríplice, aquele triângulo, justamente porque há ali elementos para sua composição. Então, existe ali alguma matéria de ordem pública, uma prova, algo que não foi levado em consideração à época. Em contrapartida, quando nós falamos de eventual desconstituição de uma sentença homologatória, nós vamos falar de ação de nulidade. E aí o pressuposto vai estar lá no artigo 966, parágrafo 4º, quando ali eu não vou pegar e apreciar o mérito jurídico. Porque ali foi o quê? Uma homologação. Então, eu vou olhar as circunstâncias do porquê da possibilidade de anular aquela transação. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa distinção, justamente pelo instituto jurídico que vai gerar, se é o caso, de fazer uma desconstituição do julgado. Então, não confunda ação anulatória com ação rescisória. A ação anulatória tem pressupostos próprios, vocês vão estudar isso também em processo civil, e a ação rescisória também são pressupostos próprios, ok? A rescisória é bem específica e ela é extremamente excepcional. A anulatória, quando a gente tem ali vícios de disposição, ela se torna mais presente, mais comum do que a própria ação rescisória, tá bom? E sobre as espécies? Alguma dúvida sobre isso, galera? Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte de processo civil. Aí eu estou um pouco receoso de adentrar demais. Tem alguma dúvida aqui, galera? A gente não chegou não, professor. Nessa parte do processo civil, ainda não. Vocês estão onde no processo civil? Só para eu... A gente só teve o primeiro. Só teve processo civil 1. Processo de conhecimento. Entendi. Tá, então, realmente, falta muita coisinha ainda, né? Vocês vão estudar isso lá pro 3 ou 4. Muito provavelmente no 4. Tá bom? Então, só para esclarecer, se a gente fala de disposição de ato, então manifestação de vontade, ali nós vamos ter essa divergência sobre a ação rescisória com seus requisitos próprios e a ação anulatória. A ação anulatória, de acordo com o 966, parágrafo 4º, ela vai falar exatamente do seu cabimento quando de atos dispositivos da parte, tá bom? Então, quando há manifestação de vontade das partes. Mas como vocês vão ter ainda processo civil próprio, então não vou entrar muito nessa seara não, até para não confundir vocês. Mas é importante a gente ter essa distinção do que é conciliar, o que é a transação, por que conciliação é um procedimento como um todo,
né? Transação é o objetivo dela, fazer de fato um acordo, uma composição, e a sentença vai ser homologatória da vontade. Então, ela vai homologar a vontade das partes. Então, é uma modalidade de autocomposição e não de heterocomposição. Estou falando grego, autocomposição, heterocomposição? Não? Beleza. Então, vamos às espécies. Gurizada, seguinte. Eu vou ter tanto a modalidade judicial quanto a modalidade extrajudicial. E aqui é o bizu para vocês. Lembra que eu falei que quem paga mal paga duas vezes? Que você precisa entender que existem alguns cuidados, algumas cautelas que precisam ser levadas em consideração. Então, vamos lá. É possível fazer uma transação antes de um processo? Sim. Quais são os requisitos que eu vou ter que fazer para compor isso daí? Bem, quando a gente fala de compor isso daí, são elementos que a gente precisa verificar para que aquele eventual acordo ele chegue, de fato, a produzir efeitos jurídicos. Então, primeiro ponto, transação extrajudicial, igual a pergunta da Dani, professor, por que a gente está estudando isso agora? Porque é outra modalidade de extinção da relação jurídica de obrigação. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Fulano bateu no carro de ciclano, e aí teve ali alguns danos, tal, e aí ele foi lá dar uma olhada e viu que o preço ficava em X, e aí o B, o ciclano, ele falou assim, pô, isso daí eu não vou pagar, mas se você quiser eu abaixo para esse tanto. Então, digamos que a gente fez um negócio ali, e aí não eram 7 mil, mas o cara topou pagar 5, beleza? Então, e a gente falou isso, quando da ocorrência de um ato ilícito que gerou dano, lembra lá atrás no começo de obrigações, o ato ilícito gerou dano, gerou a necessidade de reparar pelo dano causado. Nesse caso, eu tenho uma obrigação, eu tenho um credor, eu tenho um devedor. A partir do momento que ambos em disposição, ou seja, verificando que trouxe ali como todos os como é que é o nome quando você vai fazer quando você vai numa oficina e você pega ali um orçamento, pronto. Ele foi lá e juntou todos os orçamentos, ele trouxe um orçamento de 7 mil, sendo o valor mais baixo, e aí aquele que causou dano falou que só poderia pagar 5, há ali um ato de disposição, há uma possibilidade bilateral, existindo o ânimos de ambos, eles podem realizar uma transação e evitando, eventualmente, uma contenda judicial. Professor, beleza, entendi aí, já consegui ler no próprio exemplo, nem precisava o senhor estar falando. Não, relaxa. Aí que vem o bizu. Esta questão da transação, ela vai ensejar um título executivo extrajudicial se forem realizados alguns cuidados para que se possa gerar esse fomento do título. Então, a simples manifestação sobre a vontade de pagar e o pagar quanto, se for realizado, por exemplo, pelo WhatsApp, isso daí não vai fomentar de pronto um título extrajudicial, salvo se vocês forem fazer uma ata notorial, mas isso vai ser um meio de prova e não necessariamente um título, ok? Então, quando eu estou falando grego, né? Ata notorial vocês não estudaram ainda, né, galera? Teoria das provas? Já estudaram ata notorial? Tá. Digamos que a Dani vai lá e mandou mensagem no WhatsApp. E aí colocou um monte de coisa no WhatsApp e tal, e a gente teve um conflito. Eu pego esse WhatsApp, levo no tabelião, e ele fala, preciso de uma ata notarial. Essa ata notarial, ela vai basicamente redigir aquilo que se teve no WhatsApp, vai colocar para dar fé pública. Então, o tabelião, ele vai olhar aquilo ali, ele vai transcrever de acordo com aquilo que ele está vendo, no intento de ensejar uma prova, ok? Então, ata notarial. Então, a ideia de fazer ela como... Alguém com o áudio ligado. A ideia de fazer como meio de composição, nesse sentido, é justamente obedecendo essa formalidade. Então, o 842 vai falar aqui, facear por escritura pública nas obrigações que a lei exigir ou por instrumento particular em que ela admite, se recair sobre direitos
constatada no juízo, será feita por escritura pública ou termos homologados pelo juiz. Em suma, galera, se for extrajudicial, o artigo 784, ela vai falar que precisam ser respeitadas algumas coisas. Então, vai colocar no 2, 3 e 4, o artigo 784, e ele vai falar o seguinte. Quando faz por escritura pública, ou seja, as partes vão lá e assinam, ok? Quando é um documento, vão lá e assinam em cartório. Quando é um documento particular e tiver duas testemunhas, ou então quando a gente vai falando de instrumento transacionado e referendado pelo MP, Defensoria, Advocacia Pública, advogados, por conciliador habilitado no tribunal. Isso daqui é interessante porque existe um elemento chamado de transação penal, ok? Que não se confunde, em que pese se assemelhar, não se confunde com a transação que a gente está falando aqui. A transação penal, ela ocorre no GCRIM, então a gente tem ali os crimes que não excedam a 2 anos, que via de regra não possuam violência. Vocês já estudaram transação penal, direito penal, galera? Já chegaram a estudar? Acho que não. Professor, que eu me lembre, não. Não, acho que não. Então não vou entrar na transação penal, não. Então, vamos focar só no 2 e no 3, no inciso segundo e terceiro. Então, você quer fazer ali prova da transação de que, de fato, a transação extrajudicial, as partes pegaram e compuseram daquele sentido, fulano não vai pagar tanto, nem ciclano vai, de fato, receber aquela montante maior, e aí vai ter qual é o valor que vai ser composto por eles para que se atinja a extinção, de fato, da obrigação. Você pode, então, de acordo com o inciso segundo, ir num cartório, fazer isso por um instrumento público, ou então fazer isso por instrumento particular com 2 testemunhas assinando. Isso, galera, vai fomentar um título executivo extrajudicial. Quando vocês estiverem estudando execução, vocês vão ver que esse documento ele é hábil a dar início a uma demanda judicial que não se confunde com o processo de conhecimento. Por quê? Porque não vai se discutir mais o mérito. Simplesmente ali há um título que enseja um pagamento e ali só vão ser cabíveis eventuais discussões sobre excesso ou nulidade na composição do próprio título. Ressalvados isso, você não vai entrar no mérito da discussão. Mas não fui eu que bati. Opa, peraí, você já acordou, você já fez um documento de fé extrajudicial inerente à composição, à transação daquilo. Então, nesse sentido, a gente não vai discutir se você tem culpa ou não na batida do carro. A gente só vai discutir do porquê de tu não ter pago. Compreenderam? Ficou claro isso, galera? Ficou claro? Ficou assim, professor. E aí você vê que, obviamente, nós temos a transação judicial. E a transação judicial é aquela onde o juiz ele vai homologar a composição das partes. Então, vai homologar a transação das partes. Pode acontecer, galera, de que essa transação não necessariamente ocorra numa audiência. Então, assim, nós temos tantos atos de composição que podem ser realizados durante uma audiência, podem ser antecedentes a uma audiência, também realizados no judiciário, e pode acontecer em momento diverso, onde os advogados, representantes das próprias partes, podem chegar a uma transação entre eles, peticionam em juízo e o juiz vai homologar. Então, a diferença entre o judicial e o extrajudicial, em suma, é que a gente parte do pressuposto que a judicial existe já uma ocorrência de uma demanda judicial e que ali, então, o juiz, quando do seu papel, ele vai homologar a transação. Então, as partes, de fato, vão preencher todos os elementos da transação e o juiz a homologa, botando fim, botando termo à discussão da relação obrigacional. Então, extinguindo ali, justamente porque há uma sentença homologatória. Tranquilo? Nesse caso, há o fomento à existência de um título executivo judicial. Então, extrajudicial, título executivo extrajudicial. Título executivo judicial. O professor está falando isso, mas é lógico, né? Realmente é lógico, mas daí a gente tem as consequências jurídicas. Porque no caso do descumprimento,
Aquele extrajudicial vai fazer a necessidade de uma proposição de uma execução, enquanto um título executivo judicial enseja um cumprimento de sentença. Então, nós temos aqui uma diferença do tipo de segmento que se dá quando do descumprimento daquilo que foi estipulado. Um, cumprimento de sentença nos mesmos autos do processo, e o outro vai ter a necessidade de criar uma execução propriamente dita. Tá bom? Bem, a forma, como eu já tinha falado, se for na justiça, o próprio juiz ele vai homologar. Se for extrajudicial, então é possível a gente fomentar aquilo ali como um título. E aí eu vou falar só desse segundo e terceiro, para não confundir a cabeça de vocês no quarto. Mas, em suma, tanto por instrumento público, indo ao cartório, quanto particular por duas testemunhas. Professor, tudo bem, entendi. Agora, o que eu posso fazer essa eventual transação? Essa transação, galera, primeira, o objetivo dela é extinguir uma relação obrigacional, uma relação jurídica obrigacional. Então, obviamente que você só pode fazer transação sobre direitos patrimoniais que tenham um caráter privado, ou seja, inerente às partes, e que sejam disponíveis. Então, se a gente estiver falando de direito indisponível, obviamente que a gente não tem como fazer uma transação. Um exemplo de direito indisponível. A prestação de alimentos, ela é indisponível. O valor dos alimentos, ele é passível, sim, de uma composição. Mas o direito a ter alimentos, ele é indisponível. De igual modo, todos os direitos de família, em suma, eles não são disponíveis, né? O que pode acontecer, nesse caso, por exemplo, é o caso da forma que se dá essa composição. Então, eu não posso abrir mão dos meus alimentos, mas eu posso chegar a um acordo sobre o valor dos alimentos, tá bom? Então, isso é uma das modalidades diferenciadas sobre a questão do objeto. No mais, por exemplo, o casamento, o divórcio. O divórcio ele é um direito personalíssimo, então meu filho não pode divorciar por mim, ok? Nós temos a questão do divórcio por procuração, que vocês vão estudar isso em direito civil, quando a gente fala de família. Vocês vão ver que há a possibilidade de fazer o divórcio por procuração, quando dá impossibilidade, mas a procuração é uma manifestação da vontade das partes. Então, o fato é, a parte está viva e está querendo divorciar. Então, você dá uma procuração para terceiro realizar essa composição. Então, aí a gente tem uma coisa diferente. Outra coisa eu morri e meu filho quer divorciar por mim. Então, não dá, porque primeiro se eu já morri, não tem que se falar de divórcio. Tá bom? Galera, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Agora eu tô tranquilo. Bem de boa. Vamos lá. Características. Essa parte, ela costuma ser um pouquinho mais complicada, então vamos ter ali total atenção agora. A primeira característica, essa do professor Pablo Stolze, ele nos ensina que a transação ela é indivisível. Então, ela tem que ser considerada como um todo. Então, se você fez uma transação, ela é considerada como um todo. Muito embora ela seja indivisível, é possível que quando da existência de vários direitos sendo transacionados, eu possa analisar cada um deles, desde que eles sejam independentes entre si. Então, a primeira circunstância eu tenho uma transação sobre um direito e aí ele é aplicado como um todo. Então, a característica inerente a isso é que é indivisível. Então, pensem num blocão. Vou tirar aqui da tela e olhem para mim. Então, é indivisível. Vou transacionar sobre um direito e aí ele é um blocão, tá bom? Ele é indivisível. Então, vamos pensar no nosso caso ali sobre a batida do carro, tá bom? Então, ali a batida do carro, houve um dano, beleza. Estamos falando ali só do dano material. Pronto, tivemos uma transação. Ok. Ali eu tenho um termo indivisível. Todas as estipulações sobre a forma do pagamento, sobre como vai se dar o pagamento, em 3 vezes... vai ser dividido em 3 vezes o valor de 5 mil e vai ser pago a primeira vez lá em Taguatinga, a segunda vez em Águas Claras e a terceira no plano piloto. Então, temos todas as modalidades, a forma, o valor, tudo para realizar aquela transação.
Foi feito por instrumento particular, 2 testemunhas assinaram, show, título executivo extrajudicial do momento. Perfeito. Quando o professor Pablo Stolz ele explica que ela é indivisível, quer dizer que ali ela é considerada como um todo. Ressalvar as hipóteses onde eu vou ter vários direitos independentes. Então, veja, direitos independentes, no caso da forma do pagamento, ela não é independente, porque é justamente atrelado àquela transação, àquele pagamento. Então, nesse caso, eu não tenho a independência daquela modalidade, porque não são direitos independentes autônomos. Agora, pode acontecer de eu ter vários direitos que são independentes entre si, e aí nós criamos um termo de transação. E aí, nesse caso, nós não vamos obedecer essa regra da indivisibilidade. Tá, professor, mas por que você até saiu do slide para falar sobre isso? Por causa da incidência desse artigo aqui. Esse artigo que a gente vai falar agora... Opa! Deixa eu tirar aqui. Vou ampliar lá. Esse artigo que a gente vai comentar agora, ele traz uma redação que mexe muito com a cabeça de vocês no primeiro momento, quando vocês estão lendo sozinho, mas agora explicando fica mais fácil. Artigo 848, que diz assim: nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Caramba, professor, parece um poema, né? Realmente parece um poema aquela redação que a gente já falou lá atrás, que ela não era uma redação inclusiva. Mas o que é o condão, o que é o cerne do artigo 848 caput? Quer dizer que, quando verificada a nulidade de qualquer uma das cláusulas de transação, a própria transação será nula. Ressalvados, exatamente que o parágrafo único. Então, lembra que a disposição de parágrafo único, como regra geral, é exatamente isso, são as excepcionalidades do caput. Então, ele disse não obedecer à regra daquele blocão, onde os direitos são necessariamente dependentes. Se forem vários direitos transacionados, quando a gente vai falando de elementos distintos, quando houver, eventualmente, a indisponibilidade de uma das cláusulas da transação, não vai prejudicar os demais. Então, ainda que se tenha uma nulidade sobre uma dessas cláusulas e estiver versando sobre direitos distintos, independentes, nesse caso, eu não vou falar da nulidade total da transação, somente daquelas cláusulas. Então, para você que está anotando, o bizu seria puxar uma seta e colocar o seguinte. Puxar aqui, coloca artigo 848, puxa uma seta e coloca. Se for um direito indivisível, a nulidade de uma das cláusulas torna nula a transação. Então, se for um direito indivisível, a nulidade de uma das cláusulas torna a transação nula. E aí você vai pegar e vai colocar uma setinha para baixo escrevendo exceção. Se houver vários direitos independentes, a nulidade de uma cláusula da transação não necessariamente prejudica as demais. Não necessariamente importa na nulidade dos demais. Então, quer dizer que a dependência... Oi, pode falar. Só repete para mim rapidinho. Qual delas? Se for um direito indivisível. Tá bom. Se for um direito indivisível, a nulidade de qualquer uma das cláusulas de transação a nulidade de qualquer uma das cláusulas de transação torna nula a transação. E a excepcionalidade, a singularidade aqui, que você vai puxar uma setinha, é falar que se na transação nós tivermos vários direitos independentes entre si, não haverá nulidade total. Sim.
das demais cláusulas da transação. Beleza. Beleza? Valeu, professor. Obrigada. Show. Então, aqui é importante que a gente entenda que o artigo 848, ele traz essa questão dessa característica da indivisibilidade, mas ele também já apresenta a excepcionalidade quando há diversos direitos em pauta. Bom? Então, aí agora uma parte mais doutrinária, que é quando a gente analisa o dispositivo, né, quando a gente analisa o ponto cerne disso aí, agora num cunho mais doutrinário, a gente vai falar que nós temos duas análises disso. Uma é a questão da restrição, da análise restritiva da transação, né, e a outra é a declaração da transação. E aí, galera, isso aqui é muito importante pelo deslinde que vai acontecer. Que diabo é restritividade, restrição de interpretação? Todos vocês já ouviram falar de fiador? Todo mundo já ouviu falar de fiador? Instituto comum, né? Sim. O instituto do fiador, ele deve ser analisado de forma restritiva. Se eventualmente o devedor e o credor fazem uma composição ou estipulam novos termos sem a participação do fiador, eu não posso ampliar esse instituto. Então, quando a gente fala de restritividade, é justamente deixar o mais objetiva possível. Quer dizer, eu não posso ter uma interpretação extensiva de aumentar o rol, por exemplo, de atuação do fiador. Eu não posso, de forma alguma, utilizar de cotejos, de analogias para ampliar ou para aplicar algo que deve ser utilizado de forma restrita. Então, as modalidades inerentes à transação, elas devem trazer como objeto exatamente uma disposição objetiva, não sendo cabível a sua extensão ou analogias, ok? De igual forma, quando a gente fala aqui da natureza declaratória, então, primeira coisa, a natureza restritiva, e o segundo ponto, a natureza declaratória, né? Quando a gente fala de natureza declaratória, essa declaração de vontade, ela vai ser analisada em juízo, ok? Então, o juiz, ele vai homologar essa natureza. E aí, ela também ela vai trazer uma coisa um pouco diferente da hipótese de restrição, que é quando a gente fala de analisar o contexto a que ela foi apresentada. Então, se eu falo de uma restrição de interpretação na transação, parte do pressuposto que a gente vai estar fazendo aquela hipótese onde as partes fizeram uma convergência entre elas, estipularam um documento e naquele documento eles colocaram de forma objetiva o que vai ser realizado. E num outro ponto, um ponto do outro lado, é quando a gente tem a declaração dela em juízo por uma sentença homologatória, onde as partes vão estar implicando a sua vontade e o juiz vai homologar. E ali, nessa circunstância, quando da homologação da transação, quando existe ali uma declaração realizada em juízo, aí nós temos uma circunstância muito importante que deve ser pautada sobre o direito de evicção, que é assim o grande ponto e a preocupação do Código Civil sobre o que pode acontecer e o porquê de analisar quando existe essa modalidade um contexto. Então, se na extrajudicial a gente fala de uma restritividade de interpretação, quando a gente fala da judicial, eu tenho um contexto a ser aplicado, um conjunto de normas inerentes àquela circunstância. E aí, então, por que disso? Por que de ter batido a tecla sobre evicção? Vamos lá. Alguém já ouviu falar desse termo, evicção? Tá. Evicção, ela existe quando você faz uma venda de algo, o credor, ele recebe a coisa, ele recebe o dinheiro, o devedor, ele paga, e aí a gente tem uma troca. Eu te dou um bem imóvel
por exemplo, e você me dá dinheiro. Só que eu descubro depois que essa casa, esse bem imóvel, ele era objeto de uma contenda judicial de outra pessoa que discutia a propriedade dela. E a pessoa ganhou na justiça a propriedade. Então eu tenho uma relação que vai comportar 3 indivíduos. Deixa eu parar de compartilhar para vocês prestarem atenção em mim. Eu vou ter ali 3 indivíduos. Eu vou ter um camaradinha que vendeu a casa, eu vou ter um camaradinha que comprou a casa e eu vou ter um terceiro que de fato é o proprietário da casa. Então veja, esse camarada que é o proprietário da casa, ele não tem nada a ver com a relação negocial entre os 2 primeiros. Então, como que eu vou respaldar aquele primeiro? Nasce, então, um instrumento do direito civil chamado de evicção, que para impedir que aquele que comprou de boa fé fique prejudicado, porque agora nasceu uma outra relação, uma relação entre o proprietário e aquele que comprou. E aquele que comprou, obviamente, está saindo no prejuízo. Então, para que se tenha essa possibilidade de resguardar o comprador, o direito de evicção diz que ele vai poder cobrar todo o valor pago ao vendedor inicial que não detinha a propriedade, para que ele não saia no prejuízo. Então, a ideia da evicção é isso. Isso acontece muito aqui no Distrito Federal. Quando a gente fala ali de Vicente Pires, quando a gente está discutindo ali quem tem a propriedade sobre um imóvel e quem exerce a posse sobre ele. Então, ali nós temos pessoas que venderam um terreno que não era dele, e aí a pessoa está lá com o terreno, e aí, de repente, aparece uma outra pessoa, fala, não, eu sou o proprietário, está aqui meu documento, eu tenho aqui a escritura. E aí ela se recusa a sair. E aí ingressa com uma ação de despejo. Nesse caso, você consegue verificar muito claramente a relação desses 3 indivíduos. Só que, em especial, que o proprietário não tem nada a ver com o camarada que vendeu. Ele só vai ter uma relação de embate direto com aquele que está exercendo a posse. Tranquilo? Então, o Código Civil, ele trouxe essas estipulações. Por quê? Olha o exemplo que eu trago. A está fazendo uma composição, ele fez uma transação num processo de separação litigioso. Bom, então, veja lá. Separação litigiosa, a gente está falando de homologação quando da transação, tá bom? Então, ele foi lá e homologou as disposições quanto ao bem. E aí colocou o bem pessoal, a esposa, que foi a casa. Então, deixou a casa para a esposa. No contraponto, isso foi termos de barganha, termos de acordo entre eles. Ela falou assim, olha, se você deixar a casa comigo, a gente reduz o valor da prestação alimentícia. Fechado? Fechado. Ótimo. Que nem eu falei, ali a gente está discutindo sobre valores. E aí vem um terceiro, numa ação reivindicatória, que busca aquele imóvel para si. Então, olha que peteco sinistro. Eu utilizei como moeda de barganha a redução da PA versus residência. Eu descubro depois que essa residência ela era de um outro indivíduo. Então, e agora? Como que eu faço? Eu vou poder fazer uma revisão de alimentos, uma ação de revisão de alimentos? Ah, não está compartilhando, né? Eu vou poder fazer uma revisão de alimentos? Não, não vai caber revisão de alimentos, porque para você fazer uma revisão de alimentos, cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, tem que haver ali uma mudança na circunstância fática dos alimentos. Então, se ela transacionou sobre o valor dos alimentos, agora não tem mais o que fazer para fazer essa revisão. Eu não posso reviver aquela obrigação de alimentos. Agora, cabe sim, a esposa uma ação contra o seu ex-marido, que é chamada de ação de evicção, que é justamente a hipótese de ter em mente onde eu tenho a transação com objeto determinado, ou seja, a questão do bem em si,
E o direito de evicção em nada impede uma ação para discutir exatamente essa disposição na qual ela ficou no prejuízo. Então, ela pode entrar com uma ação indenizatória contra o marido, e aí, nesse caso, a gente precisa entender que, ainda que se tenha a hipótese de transação, não vai afastar, não vai impedir a hipótese de proposição de uma evicção. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo. Só que eu falei que a aula ia ser leve, acabou que eu entrei bastante no conteúdo. E aí o conteúdo é um pouquinho denso, mas não tem problema não. Cláusula penal. A cláusula penal eu vou entrar na próxima aula. Vou deixar para vocês falar sobre cláusula penal. Em suma, a cláusula penal, galera, dentro da transação, então vamos lá, as partes fizeram uma transação, colocaram qual seria a modalidade, o que seria a modalidade, então preencheram os elementos, colocaram ali a disposição de vontade, fizeram concessões, e a cláusula penal seria uma hipótese onde, quando do descumprimento, haveria a incidência de algo a punir aquele que não cumpriu. Mas como a gente vai entrar na próxima aula só sobre cláusula penal, arras, mora, então eu vou deixar para falar melhor sobre cláusula penal na aula seguinte. Só que é muito legal a gente ter já isso em mente. Você pode fazer um termo de transação, lembrando, naquelas mesmas hipóteses, tanto extrajudicial quanto judicial. No caso da judicial, homologatória, somente homologatória da vontade, e extrajudicial não. É importante que a gente siga os elementos para fomento de título executivo, seja pela assinatura, seja por instrumento público no cartório. E a cláusula penal ela vai trazer esse condão a mais de segurança quando do descumprimento, tá bom? Então a gente vai falar de cláusula penal, só de cláusula penal na próxima aula, mas entendo que isso é uma modalidade de atrair maior segurança ao instrumento. Quais são os efeitos dessa transação? Obviamente, primeiro, ela vai ser limitada àqueles que a fazem. Isso parece besteira, parece bobagem falar isso, mas quando a gente fala de limitada a quem faz, é justamente porque quando a gente fala de solidariedade, fiança, codevedor, nessas hipóteses de tanto credor solidário e devedor solidário, quando dos demais não participarem dessa circunstância de transação, os efeitos não irão atingir os demais. Então, a extinção daquela obrigação, quando, por exemplo, o mais comum é quando você tem um fiador e aí o credor e o devedor, ele vai lá e renegociam a dívida, sem a participação do fiador. Se ele não participa, obviamente, ele vai ser o quê? Desobrigado, ele extingue-se aquele instituto da proteção. Então, naquela circunstância, se eu tenho que há uma relação de solidariedade, e aí os credores, né, um dos credores solidários vai lá com o devedor e faz uma transação, nesse caso, um credor fez uma transação, não é uma remissão, viu, galera? Lembra disso. Pode ser um instituto do perdão da dívida? Pode, mas a gente está falando da questão de concessão. Então, olha aqui o parágrafo 2º. Se um dos credores solidários e o devedor forem fazer uma transação, extingue a obrigação para com os outros credores. Obviamente, por quê? Porque a gente já estudou solidariedade e um credor solidário, ele tem a possibilidade de responder para todos os demais credores. Então, o credor solidário, ele responde como se fosse a vontade de todos, ok? Obviamente, depois, cabe a ação de regresso contra o credor que eventualmente fez uma composição com o devedor? A depender do caso, sim. Cabe uma ação de regresso contra o credor solidário que fez a remissão ao devedor? Sim, ok? E se eu tiver vários devedores solidários e um credor e eles fizerem uma composição ali entre si, obviamente, se eles fizerem uma transação entre si, obviamente, vai extinguir a dívida em relação aos codevedores. Então, isso é muito importante porque a análise de utilizar uma transação, não vou mentir para vocês, na prática a transação ela é muito interessante se for utilizada de maneira astuta, porque
tanto você pode desonerar terceiro, quando você pode dar mais segurança àquela proposição. Então, a transação, eu sempre recomendo que ela seja feita de forma astuta, o que não quer dizer de forma descuidada, mas sim de forma hipercuidada e pensada, porque você pode acabar perdendo uma garantia do seu cliente credor se você fizer uma transação de qualquer forma, tá bom? Então, professor, como seria então fazer uma transação onde eu pudesse assegurar a segurança no caso de um fiador? Que o fiador assine a transação. Então, ali naquele caso, ele reafirma aquela segurança, ele participa daquele ato, então, naquela circunstância, daria maior segurança para os transigentes, tá bom? Seria transatores, na verdade. Não transigentes, perdão. Professor. Oi. No caso da solidariedade, sim, vai extinguir a obrigação principal em relação a todos os outros devedores solidários? Ou só no limite da participação daquele credor, daquele devedor solidário? Tá, então um vamos lá. devedor transacionou com o credor, um devedor solidário transacionou com o credor, simples. Tá bom, credor sozinho, né? Oi? O credor, ele é solidário ou não? O credor não é solidário, o devedor é solidário. Uhum. Vamos lá, Dani. Sua pergunta é interessante, mas eu vou te mostrar o erro de premissa aqui que talvez está te dando dúvida. Lembra que quando a gente fala de responsabilidade solidária pelo devedor, ele pode responder como pelo todo da dívida? Sim. Existe uma diferença entre a fracionária e a solidariedade, justamente porque a responsabilidade fracionária, cada um tem um montante. E a solidariedade, não, ele responde como um todo. Então, se eu acordo com ele sobre valores, eu vou estar ali discutindo o todo, não parcial. Perfeito. Entendeu? Eu estava partindo desse pressuposto mesmo, mas queria só confirmar que realmente ele parece que está assumindo toda a dívida, no caso mesmo. Isso. Então, ele extingue a obrigação dos demais. Perfeito. Obrigada, professor. Quer dizer, na verdade, deixa de existir a solidariedade, né? Ele acaba assumindo toda a dívida. Sim. Perfeito. E aí, nesse caso, então, também não cabe direito de regresso contra os demais? Não, porque, na verdade, ele fez uma composição, né? Ele fez uma transação só entre ele e o devedor e o credor. Extinguiu completamente a obrigação anterior, no caso, né? Isso. Uhum. Perfeito. Obrigada, professor. Show. Bem, sobre os efeitos, né? Os efeitos em si é justamente o fim, ela põe termo, né, à obrigação. Agora, sobre o caso de transação relacionada a um delito, a gente tem duas coisas distintas. Um na esfera penal, um na esfera da ação penal. Então, vamos falar do crime de dano. Né? O crime de dano, ele é mais fácil de verificar. O crime de dano, ele tem uma disposição penal e ele tem uma relação civil, que é a necessidade da reparação do dano causado. Se eventualmente há um acordo que chega a uma transação, então homologou a vontade das partes na contenda civil, não necessariamente extinguirá a ação penal. Pô, professor, mas era crime de dano, beleza. Então vamos chocar a sociedade. A mulher sofreu violência doméstica, lesão corporal de natureza grave. O cara foi lá e quebrou a perna dela. Se você realiza esse tipo de ato, obviamente você consegue verificar ali uma ação penal, óbvio. Mas você quebrar a perna de alguém, ela também não parece razoável que se pleiteie uma indenização no campo civil? Quer dizer, a pessoa te machucou, deixou tu sem receber. Ensejou ali um direito de indenizar por um outro viés, por uma outra perspectiva. Mas então eles fizeram um acordo lá no processo civil e homologou uma transação, onde ele se propôs a pagar um valor X por tantos meses.
disso nada tem a ver com o processo penal. O processo penal pode ter algo chamado de transação penal, que é inerente a requisitos específicos. Como vocês não estudaram, eu não vou entrar no mérito da questão, que é diferente da transação civil. Ainda há a possibilidade onde nós vamos falar de sentença penal condenatória e os seus efeitos civis. São efeitos civis da sentença penal condenatória, exatamente isso, onde o próprio juiz da vara criminal poderia estabelecer essa questão dos efeitos indenizadores. Mas as coisas são distintas aqui. A gente está falando de que tenha-se ao mesmo tempo ambas as ações, tanto civil quanto penal. No caso da civil, houve uma transação, e na penal não tem que se falar de transação civil inerente com efeitos a ela, ok? São jurisdições distintas, independentes. Tranquilos? Tranquilo, galerinha? Tranquilo, professor? Beleza. E aí nós vamos agora falar de compromisso. E são poucos ativos. São poucos ativos. É o 851, 852 e 853. Então nós temos 3 artigos ali. Agora, eu vou tirar do slide. E eu queria que vocês tivessem em mente o seguinte. A transação, ela é uma forma... o compromisso é uma forma muito própria de resolução de conflitos, e que hoje ela está muito difundida, mas ela não era assim anteriormente. O compromisso, ele está inerente à possibilidade de que você tenha um terceiro que vai julgar aquela demanda, e ele vai julgar porque nós acordamos assim. Ué, pessoal, mas isso não seria justiça? Não, porque nesse caso nós não vamos falar de demanda judicial, mas de uma demanda que sim é uma modalidade de heterocomposição, porque eu tenho um terceiro julgando, e que dela vai fomentar um título executivo judicial. Então, anota isso para vocês não confundirem. Arbitragem enseja um título executivo judicial. Ah, professor, mas então que diabo é isso? Seria tal desse compromisso? Esse compromisso, ele é uma disposição contratual que, quando do não cumprimento... Aí, Dani, novamente lembrando que a gente está estudando obrigações. Quando do não cumprimento daquilo que foi pactuado, ao invés da lide, ao invés daquela demanda ser resolvida no judiciário, nós fizemos algo a vincular uma nova competência. Então, o fim, a resolução daquilo ali vai se dar numa competência onde nós pactuamos quando da estipulação contratual da nossa obrigação. Então, essa é a ideia do compromisso, de vincular o juízo, a competência. Então, o conceito doutrinário mais difundido e muito bem escrito, porque ali traz todos os elementos inerentes à arbitragem, é que é um processo de solução de conflito jurídico pelo qual um terceiro, estranho ao terceiro das partes, tenta conciliar e sucessivamente decide a controvérsia. Então, eu vou ter ali um indivíduo, que ele pode ser de escolha das partes, inclusive. Ele vai tentar uma composição dos termos, em não havendo, ao final ele vai decidir a controvérsia. Tá bom? Então, isso é muito interessante, porque já vai trazer os elementos, que é a ideia de ter um terceiro, que é de disposição das partes, as partes podem escolher. Ele vai atuar. Esse terceiro não necessariamente é um juiz de direito, não necessariamente ele é alguém do direito, ele pode ser alguém de uma área mais específica. Digamos que nós somos 2 empresas de construção e estamos discutindo uma parceria que nós fizemos sobre um erro. E aí utilizamos do compromisso arbitral. E aí, ao invés de ter um juiz, nós temos um engenheiro julgando isso daí. Então, ele vai fazer, de igual modo, toda a natureza da tentativa de composição, e ao final, quando não alcançado, há uma decisão. E essa decisão ela vai ser imposta, não cabendo recursos. As sentenças arbitrais são irrecorríveis. Ok? E aí, uma coisa que sempre acaba gurizado me perguntando, em especial no cursinho,
Pessoal, qual a diferença de conciliação, mediação e arbitragem? Vamos lá. Conciliação. Eu tenho um terceiro que ele vai participar, sim, da tentativa de composição. Ele vai participar dessa tentativa de composição. Mas ali as partes vão chegar num resultado entre si. A conciliação, ela, via de regra, ela se dá quando de situações, de fato, que são eventuais. Então, aconteceu uma vez uma batida de trânsito. Então, você não vai ter ali uma habitualidade, ok? Na conciliação, em que pese eu discordar um pouco da atuação de alguns conciliadores, existe ali a possibilidade de ouvir ambas as partes, onde há sugestões de proposições que não são vinculativas, mas que devem atingir a imparcialidade. Enquanto na mediação, é muito importante porque as partes precisam chegar numa solução entre elas, porque a mediação, ela tem o hábito de ser utilizado em relações habituais, duradouras. Então, a ideia é que a mediação se utilize nesses casos. Então, a gente tem, por exemplo, relação de vizinhos, relações de família, porque ela não vai se encerrar ali. Então, ela vai ter uma continuidade. Obviamente, para a mediação é necessário um curso como conciliador, mas no caso do mediador ele tem que ter nível superior, existe uma necessidade de tempo, de informação, e aqui ele não vai estar sugerindo eventuais hipóteses para resolução, justamente porque ele só vai mediar interesses para que cheguem ali numa composição as próprias partes. Tanto a conciliação quanto a mediação são meios de autocomposição. Enquanto a arbitragem, a partir do momento que ela tem um terceiro que vai julgar, aí nós vamos ter uma modalidade de heterocomposição. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu a diferença entre essas três modalidades? Professor. Oi. Pode falar. Não, desculpa, eu disse que está tranquilo. Ah, tá, perdão. Então vamos lá. Quais são as características da arbitragem? Vamos pensar aqui. Professor, por que diabo uma parte vai pegar e escolher utilizar a arbitragem ao invés da justiça comum? Me explico. Porque a arbitragem, ela não tem tantas fases procedimentais igual o processo civil. Então, ela é muito mais rápida, ela é muito mais célere. Então, a primeira característica quando a gente fala de arbitragem é a celeridade. Ela, inclusive, também é mais barata. Não está aqui porque isso aqui são questões doutrinárias, mas ela é mais em conta. Ela é mais barata, ela é mais rápido. Ela não necessita de uma formalidade igual de um processo de conhecimento, de seguir tantas fases, de tanto prazo, de tanta intercorrência. Informalidade quer dizer que é bagunçado? Não, existe a lei de arbitragem. Existem disposições que são maiores, então ampla defesa, contraditória, a possibilidade de ouvir ambas as partes, a necessidade de imparcialidade do juiz, mas o julgador, nesse caso, o juiz arbitral, ele pode muito bem, em uma única sessão, ouvir ambas as propostas, ouvir separado, e ali ele já chega com uma forma de composição, não sendo ali realizado de forma voluntária uma composição das partes. Ele pode dar um tempo, ambos vão apresentar suas alegações finais e ele pode decidir. Então é muito mais rápido, muito mais célere e bem menos formal. Ele é mais enxuto, ok? Pode ser feito de forma oral, inclusive. Lembra muito a parte do juizado especial. A parte sobre a confiabilidade é sobre o juiz. Porque na justiça arbitral, você não tem uma imposição de um juiz. As partes podem escolher um terceiro que seja comum a ambos, sem qualquer problema. Então, a gente pode escolher um cara que seja com uma notoriedade, que tenha uma notoriedade de determinado assunto. Nós temos, por exemplo, câmaras arbitrais que tem ali 3 juízes para cada tipo de matéria. E aí as partes já começam a convenção delas escolhendo o próprio árbitro. Então, isso é muito interessante. É a confiabilidade. A especialidade é porque,
Lembra quando tinha ali os cursos de juiz arbitral no Distrito Federal? Ah, seja um juiz arbitral. Galerinha, você não precisa fazer aquilo ali. E segundo, você não precisa ser do direito. Qualquer especialidade pode ser utilizada para que você seja juiz arbitral, tá bom? A confidencialidade é o mais importante para as grandes empresas, para o porquê da justificativa do uso da arbitragem. Nós sabemos que os autos são públicos. Então, nós temos a questão do princípio da publicidade. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, esses autos eles ficam disponíveis para a sociedade. Mas, no caso da justiça arbitral, aí não é bem assim. O sigilo, a confidencialidade é muito importante justamente porque, a depender da circunstância, ali as partes vão pactuar, vão ter ali uma sentença arbitral, vão fazer uma transação em juiz arbitral, e ninguém vai ficar sabendo disso. Então, empresa foi lá e envenenou um cliente. Obviamente que se isso cai de forma pública, por suposto, isso pode gerar um dano absurdo. Então, se eles vão lá e selecionam a justiça arbitral de tal forma, é justamente para evitar que esse tipo de informação vaze. Então, a confidencialidade é muito importante. Ela é muito dos elementos justificadores, ela é o principal, justamente por isso, para que evite-se que aquela contenda tenha publicidade. E quando a gente fala do último elemento aqui, a flexibilidade, é que o engenheiro, ele não precisa ficar atrelado às normas de direito civil para julgar. Ele não precisa analisar elementos jurídicos. Ele pode decidir, inclusive, por equidade. É flexível sobre o que ele vai estar aplicando. Ele não precisa aplicar normas jurídicas, normas técnicas jurídicas. Ele vai poder analisar de acordo com o caso. Então, as sentenças arbitrais, o julgamento arbitral, ele é flexível. Ele não é fixo na modalidade jurídica. Ele pode ser analisado por outro viés, o viés da responsabilidade, de acordo com a finalidade e a especialidade que estiver sendo discutida em pauta. Galera, há alguma dúvida nesse ponto? Nenhuma, professor. Show. Então, agora tá ok, professor. Qualquer Beleza. coisa a gente volta lá para a transação, né? Se continuar tranquilo assim. Transação não tá legal, não. Mas qual é? Mas tem alguma dúvida? Vai ficar legal. Depois que ler de novo os slides, vai ficar bom. Tudo bem. Mas a ideia, Dani, é justamente que a gente aproveite aqui para tirar dúvida. Eu estou dando uma olhadinha de novo naquela questão da restritividade, mas só que qualquer coisa no final da aula eu te perturbo, pode ser? Tá bom, beleza. Não atrapalhe, porque você já entrou em outro assunto, eu estou dando uma dúvida de novo. Tá bom. Tá bom? Tranquilo. Galera, Professor, pode falar. Você vai passar esse slide no final da aula? Vou. Beleza. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Para a gente encerrar, 2 pontos aqui. Cláusula compromissória, compromisso arbitral. Cláusula compromissória, como o nome já diz, é uma cláusula. Isso vai em contrato. Então, aqui, nessa cláusula compromissória, as partes vão eleger um foro para dirimir a contenda. Então, ela é antes de uma contenda judicial. Ok? Então, antes de eventual lide, cláusula compromissória. Vai colocar o quê? Vai determinar a competência. O compromisso arbitral, ele acontece depois do descumprimento do contrato da obrigação. Então, vamos lá. As partes tinham que fazer tal forma de pagamento de tal modalidade. Não foi cumprido. Então, ao invés de haver um procedimento judicial, elas vão lá e realizam um compromisso arbitral. Esse compromisso vai fazer com que seja eleita ali uma justiça arbitral para dirimir o conflito. Então, qual que é o grande diferencial dos dois? É porque a cláusula compromissória ela acontece antes do problema, enquanto o compromisso arbitral é depois de que se tenha o problema. Tranquilo?
Basicamente, qual a diferença dos dois, professor? Além disso. Bem, além do tempo, é que a cláusula compromissória ela vem pactuada no contrato. Então, você vê que ela já vem com a força de pacta sunt servanda. O pactuado entre as partes tem força de lei. Enquanto o compromisso arbitral é uma manifestação de vontade depois do conflito. Então, depois que as partes já tiveram ali a controvérsia, aí elas vão lá e vão fazer um acordo sobre aonde vai ser julgado. Então, é um compromisso arbitral. Tá bom? Entenderam a diferença entre cláusula de compromisso e compromisso arbitral? Tranquilo. Beleza. Alguém mais? Nenhuma dúvida? Show. Por fim, último conteúdo da aula, explicando um pouquinho sobre a arbitragem. A sentença arbitral, ela faz título executivo judicial, ou seja, você vai levar na justiça e vai fazer um cumprimento de sentença. Não vai ser discutido o mérito, somente vai se exigir o cumprimento daquilo que foi decidido em sentença arbitral. A sentença arbitral, ela é irrecorrível. Tranquilos? A carta arbitral é um procedimento ultra inovador. Tem à sua disposição no Código de Processo Civil e na Lei da Arbitragem, que diz que decisões da justiça arbitral que precisam de força judicial para sua execução, ou seja, que o judiciário utilize do seu aparato de força para que se tenha cumprido, por exemplo, tutelas de urgência, vão se dar por meio das cartas arbitrais. Então, a carta arbitral é enviada para a Justiça Comum e a Justiça Comum dá força, dá poder de polícia para que ela seja cumprida, tá bom? Então, carta arbitral é um requisito que é levado ao Judiciário para que se dê força de poder de polícia para que seja cumprido, enquanto a sentença arbitral põe fim à demanda arbitral, ela é irrecorrível e é um título executivo judicial. Galera, há alguma dúvida? Dani, lá em transação, há alguma dúvida? Não, professor, olha só. Tem sim na transação. Em relação à individualidade, está tranquilo. Em relação à restritividade, interpretação restritiva, tem uma distinção. Quando o compromisso, quando a transação é extrajudicial, vale esse dispositivo do 843 para interpretar restritivamente a transação, é isso? Isso. Aí, nesse sentido, ela só vai se ater aos direitos que forem versados e as pessoas que estiverem ali transacionando, é isso? Sim. Mas vamos colocar uma outra circunstância também. A restritividade, ela vai ter outra possibilidade de incidência, Dani. Quando houver uma demanda judicial, por exemplo, a gente já viu que eu posso acionar qualquer um dos devedores solidários. E eu acionei um deles. Somente um deles. Nesse caso, ele realizou uma transação dentro da demanda judicial. Então, eles fizeram uma transação dentro de uma demanda judicial. Então, o valor da dívida era 5 mil, eles transacionaram para que fosse 3. Nesse caso, os demais, eles participaram dessa transação? Não. Ele assumiu toda a dívida, extinguiu a obrigação anterior. Exatamente, justamente por quê? Porque ali você... E olha só como a gente pode fazer uma conexão entre vários conteúdos. Nós tínhamos uma obrigação solidária, somente um deles foi acionado, eles transacionaram estipulando novos termos. O que é a estipulação de novos termos de uma dívida? Não é uma novação? Sim. Então, as garantias da novação, elas só vão... as garantias anteriores só vão aparecer dentro da novação se as partes dispuserem dessa forma. Então, como somente tem ali um devedor acionado e ele transacionou somente ele com o credor, então ele estipulou um novo valor, um novo termo, uma nova modalidade.
Então, aquilo ali extingue aquela circunstância anterior e ele passa a ser o único responsável. Restritiva a somente ele. Nesse caso, então, a gente estaria aplicando, tendo uma interpretação restritiva também numa transação judicial. Isso, quando a gente fala de restringir aos que participaram. Aham. Entendi. Agora, como que seria a interpretação extensiva em relação à transação judicial? Você pode dar um exemplo? Tá bom, vamos lá. Ela parte do pressuposto de que Cadê eu seu não... rostinho, professor? Oi? Cadê seu rosto? Não tô vendo, não. Oi? Seu rosto? Ah, tá, perdão. Ah, não fica aparecendo não quando eu coloco a tela? Não, tava na tela dos slides ainda. Pra quem tá no computador, aparece. Ah, tá. Ah, eu tô no Aparece computador, no mas não apareceu, cantinho. não. Aparece no cantinho. Ah, sim. Dani, diminui um pouquinho o volume do seu computador, que ele tá dando microfonia. Eu tô escutando a voz do Felipe 2 vezes. Tá bom? Deixa eu ver, testando. Melhorou. Show. Então, vamos lá. Qual que foi a dúvida, Dani? Perdão. Eu perguntei, pedi um exemplo da interpretação extensiva numa transação judicial. Tá bom. Ela não é necessariamente extensiva, mas ela traz uma hipótese de analisar o todo da conjectura que ensejou aquela transação. Em que sentido? O código ele vai trazer exatamente esse exemplo, que é para proteger o direito de quem transacionou. Então, digamos que eu transacionei, eu fiz uma composição sobre algo, Dani, que depois eu não consigo mais rever. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu fiz uma transação te dando um imóvel, a gente separou. Esse é o mais clássico de todos, ele é o mais claro. Eu fiz uma transação contigo numa separação, onde, como moeda de barganha, eu te dei a casa e você abriu mão totalmente dos alimentos. Teria como a gente voltar no tempo e discutir novamente a transação depois dessa sentença homologatória? Não teria. O professor falou da questão da evicção, né? Não entendi se era uma outra ação. Isso. E aí, qual é a questão desse efeito como um todo? É porque entende que a evicção ela nasce de um negócio jurídico onde Raquel comprou uma casa de Daniele. Daniele vendeu a casa para Raquel. Ocorre que eu entrei com uma ação de reivindicação tendo aquela propriedade reivindicada para mim. Vocês duas não transacionaram, vocês duas fizeram um contrato. O direito civil vai proteger isso de forma muito clara. Agora, e quando eu faço um acordo onde eu abri mão de um direito para algo que agora eu não consigo mais rever? Como é que eu vou... Lembra, a transação ela vai formar um título executivo. Extrajudicial, se extrajudicial, judicial, se judicial. Você vai poder fazer um cumprimento daquele título judicial sobre o imóvel que não é mais seu? Não tem como. Não, porque ele perdeu o objeto. Uhum. Então, nesse caso, eu tenho ali uma transação que ela vai ser utilizada para justificar o porquê do cabimento de um instituto de proteção para você que transacionou, ainda que não seja sobre aquele mesmo direito. Então, o seu direito de propriedade, que ensejaria o cumprimento da transação, seria válido se, de fato, a pessoa que separou de ti fosse a proprietária. Mas como não é, essa transação ela vai ser como fundamento para te garantir outro direito, ou seja, direito diverso daquele que foi transacionado. Por isso que a gente tem essa possibilidade de analisar o todo. Você transacionou sobre algo, aquele algo não é mais disponível, quer dizer que você vai ficar no prejuízo? Não. Você não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque aquela transação ela vai ser apta a demonstrar que você possui direito de reparação pelo dano causado. Professor, mas aí nesse caso também,
caberia essa interpretação extensiva em relação a uma transação extrajudicial também, não seria possível? Não, poderia. Acho que esse caso acabaria servindo, quer dizer, eu acredito que teria como ingressar a cassação, exercer o direito de evicção também numa Pode. judicial. Pode sim. A gente pensou, eu estava pensando quando eu escrevi aqui o exemplo, numa separação envolvendo a justiça. Mas poderia sim, poderia ser utilizado. Uhum. Tanto judicial quanto extrajudicial. Na verdade, as duas. Né? Vai esse... Me pareceu que essa característica da restritividade, ela mais reforça a questão de restringir aos termos e às pessoas do que foi acordado na transação. Não, esse é o cerne. Esse é o cerne. A restritividade, ela fica muito mais atrelada a quem pactuou e a quem vai ter seus efeitos. Sim, até reforçando lá no artigo... Nos seguintes, que é o... No seguinte, no 844, né, que fala que só vai... que extingue a obrigação do fiador, questão da Parágrafo 1º, 2º e 3º, exatamente. Agora eu não consegui realmente... Aí eu está aqui no 843, posso ler de novo? A transação interpreta-se restritivamente. Uhum. E por ela não se transmitem, ou seja, acredito que não se transmitem os direitos, né? Ficou esse... Não se transmitem os direitos, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Né? Isso. Então, quer dizer, vai ser a interpretação restritiva, eu acho que aos termos do negócio jurídico que está sendo pactuado ali. E vai ser negócio jurídico ainda que for homologado judicialmente, não vai, professor? Ainda é considerado negócio jurídico, né? Isso. Tá. Então, eu acho que é mais... Poderia ser aplicado... Eu não consegui ver assim, ainda a distinção entre, no caso, a transação judicial e a extrajudicial em relação à interpretação restritiva. Me pareceu que está nos dois. Não, está nos dois. Está nos dois. A diferença é que o juiz, quando ele faz uma apreciação homologatória, inclusive ele pode intervir, né? Está nos dois. Ele pode intervir nos termos que estão sendo pactuados para evitar alguma nulidade. Exato. Ou uma onerosidade excessiva. Tá. E o senhor poderia também, mudando, saindo da restritividade um pouco. Ainda vou dar mais marida sobre isso para ver se eu acho mais exemplos que eu gosto de deixar bem. Vamos aqui, ó, só para você ter um exemplo. Prestação de alimentos. O pai pode abrir mão de prestação de alimentos do filho? Não pode, é indisponível. Mas ele pode transacionar sobre o valor? Pode. Só que mesmo assim, não vai ser posta ao Ministério Público para intervenção e ao juiz para homologar ou não? É diferente, por exemplo, se você faz uma transação extrajudicial entre marido e mulher, onde eles colocam os valores ali de prestação de alimentos, você não tem a intervenção do juiz. Só seria a diferença sobre o que o juiz pode agir naquele momento. Sim. Tranquilo. Acho que dá para entender sim. Diga. Outra dúvida. Em relação à indivisibilidade, ficou claro como é que é a característica. Mas se eu podia dar só um exemplo de um pacto que envolvesse direitos divisíveis. Por exemplo, eu estava pensando no caso de uma batida, e nessa batida você tivesse batido, por exemplo, num táxi ou num carro de um representante comercial, vamos supor. E aí você tem o lucro cessante, no caso, né? A pessoa deixaria, o carro ficaria parado, não poderia estar trabalhando com ele enquanto estivesse acontecendo o conserto. E o dano patrimonial mesmo, né? Que é a batida em si. Havendo uma transação em que eles convencionassem a respeito dos valores, alguma coisa assim. Mas vamos supor que fosse o caso do representante comercial mesmo. E esse representante comercial tivesse uma empresa
por trás que devesse necessariamente participar, ele não pudesse transacionar a respeito disso. Vamos supor que fosse um carro do Café do Sítio. Enfim, eu estou criando uma situação bem louca, porque eu não consegui imaginar. Mas, assim, a empresa Café do Sítio não participou da transação, entendeu? Se, vamos supor que o carro, pronto, melhorando o exemplo, o NET, né? Pessoas que trabalham aí instalando, né, o TV a cabo, essas coisas assim. O carro é dela, mas ela presta serviço para uma empresa. Então, teria aí o dano do carro e o dano do lucro cessante. No caso, que seria ele precisa do carro para trabalhar. Eu poderia usar esse como um exemplo de um direito divisível em que, de repente, a NET, vamos supor que necessariamente ela teria que participar, porque ela também vai ter um prejuízo com a pessoa não estando trabalhando, não fazendo as instalações. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, no seu exemplo anterior era melhor. Uhum. Nesse caso aí, você tem uma circunstância diferente. Vamos lá. Os dois, nesse último exemplo da NET, os dois estão atrelados a uma figura só. Lucro cessante e o dano vinculado à figura do camarada. Ele é legítimo, é o dano. Se eu tiro a questão da existência do dano, eu não tenho que se falar de lucro cessante. Vamos pegar aqui agora sobre o carro de uma companhia X que o fulano de tal usa para trabalhar. É da companhia. Bom, então, quando da batida, nasceu o dever de indenizar. A ausência do ganho gerou o lucro cessante. Só que, durante aquela circunstância, o cara que bateu foi lá e falou: seu filho não é ego, xingou ele. Então, eles transacionaram sobre 3 pontos. Bom, o cara, o condutor, ele não tinha legitimidade para fazer uma composição sobre o dano do carro e o lucro cessante é da empresa. Mas sobre o dano moral, sim. Então, esse daqui é perfeitamente apto a produzir efeitos, enquanto esses dois ficam distritos à necessidade de uma intervenção de terceiro, que é o representante da empresa. Fechou. Tá ótimo. Entendeu? Certinho. Perfeito, professor. É igual a relação de locatário, sublocatário, IPTU, condomínio. Tranquilo. Beleza. Galerinha, mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Para mim, fechou, professor. Show. Tá. Gurizada, vou reforçar o que eu falei no começo da aula. Eu tive a experiência de ser aluno remoto quinta-feira. No meu caso, foram 8 horas de aula que eu tive. Várias aulas. E eu percebi exatamente aonde eu tinha mais aproveito e menos aproveito. O aproveitamento, ele derivou muito de como eu me comportava com relação às aulas. Insisto, não é carência, galera, não é carência. Ligar a câmera te torna obrigatoriamente focado naquilo ali. Se você mesmo assim não quer, ligue o seu microfone, faça intervenções, nem que seja para perguntar alguma coisa. Nem que seja para você deixar seu microfone ligado. Isso te ajuda a prestar atenção. Digo por mim. Quando eu desliguei o microfone, o negócio, de repente eu estava cozinhando, cortando linguiça. Durante a aula. Porque qualquer coisa me chamou mais atenção. Então, se obriguem. Isso não é só um bizu assim para minha aula, é para todos. Quando você se obriga a estar prestando atenção, você acaba aproveitando muito mais. Professor, sou tímido, meu microfone não está funcionando. Pega o caderno, ainda que você vá receber o slide e anota. Porque senão você vai perder ali 1h30, 2 horas fingindo que está prestando atenção na aula. Digo por mim, eu perdi, sem brincadeira, das 8 horas, eu perdi umas 2 horas assim, ó, fácil. Porque eu perdi minha atenção. Então, meu bizu seria esse. Se forcem a prestar atenção. Dá certo. Quando eu peguei e interagi na aula, nossa, eu destruí.
Foi ótimo. E era uma aula muito boa. Destruindo a aula. Agora, enquanto eu estava fora, além de me tornar apático, eu percebi que não rendia. Não rendia, o professor foi falando 2 horas e eu não aproveitei nada. Eu não lembro o que ele falou. Realmente não lembro. Professor, Oi. só um parêntese. Só liguem o microfone quando vocês tiverem certeza que o local tá em silêncio e tal. Porque ligar o microfone só por ligar também acaba atrapalhando. Não, mas eu vi vou contar para vocês. Nessa quinta-feira aconteceu uma muito engraçada. O cara tava tendo uma aula, ele tava com um vídeo ligado, tudo certinho, roteirinho. Aí a mulher dele chegou brigando com ele porque ele não deu descarga no banheiro. Nossa! Foi o ápice. Foi o ápice da minha quinta-feira. Chorei de rir agora. Foi engraçado. Nossa Senhora. Esses dias, em alguma aula, eu não lembro que aula que foi, eu dei uma bronca no Luke. E eu falo com o Luke como se eu estivesse falando com um bebê, né? Alguém virou e falou, uai, Raquel, pariu e não falou pra ninguém. Exatamente. É, Galera, claro que a então... gente... O microfone